Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. Hoje a gente vai continuar o nosso projeto das terças-feiras, o projeto Suma Teológica. A gente está na primeira parte, na segunda questão, no terceiro artigo, se Deus é. A gente está na segunda parte da quarta via e que a gente analisa propriamente o texto da Suma Teológica, que fala o seguinte: a quarta via se toma dos graus que se encontram nas coisas. Encontra-se nas coisas algo mais ou menos verdadeiro, mais ou menos bom, mais ou menos nobre, etc. Ora, mais e menos se dizem de coisas diversas conforme elas se aproximam diferentemente daquilo que é em si o máximo. Assim, mais quente é o que mais se aproxima do que é sumamente quente. Existe em grau supremo algo verdadeiro, bom, nobre e, consequentemente, o ente em grau supremo, pois, como se mostra no livro 2º da Metafísica, o que é em sumo grau verdadeiro é ente em sumo grau. Por outro lado, o que se encontra no mais alto grau em determinado gênero é causa de tudo o que é desse gênero. Assim, o fogo, que é quente, no mais alto grau, é causa do calor de todo e qualquer corpo aquecido, como é explicado no mesmo livro. Existe então algo que é para todos os outros entes causa de ser, de bondade, de toda perfeição. Nós o chamamos Deus. Então, além desse texto da Suma Teológica, a gente vai dar uma olhada no texto da Suma contra os Gentios, que fala sobre os graus da perfeição. Então ele fala assim: dos textos de Aristóteles pode-se tirar um outro argumento. Mostra ele que as coisas ao máximo verdadeiras são também entes ao máximo, mas ele mostra que é algo ao máximo verdadeiro, concluindo isso de que, por haver duas coisas falsas, sendo uma mais que outra, deve haver também uma mais verdadeira que a outra, conforme esteja mais próxima daquilo que é ao máximo e simplesmente verdadeiro. Infere-se daí haver algo que é ente ao máximo, este algo dizemos ser Deus. A gente viu aqui tanto o texto da Suma contra os Gentios, da Suma Teológica, mas é importante a gente se deter principalmente nesse trecho aqui da Suma Teológica que fala o seguinte, a gente já leu, ele fala assim: ora, mais e menos se dizem de coisas diversas, conforme elas se aproximam diferentemente daquilo que é em si o máximo. Então é importante tomar justamente essa noção. Existem graus nas coisas, nesse sentido existem, por exemplo, como ele fala assim, algo que é mais verdadeiro, algo que é mais e menos nobre. Na medida que você já tem uma noção de que algo é mais ou menos nobre, para Tomás é necessário que haja a nobreza por excelência, a nobreza máxima. É importante deixar claro que essa relação das coisas com Deus, conforme essa participação, conforme esse grau das coisas, conforme essas coisas dependem de Deus, a gente vai ver isso nas próximas questões da Suma. Então eu acho importante deixar isso mais claro, a gente não vai se deter de modo mais detalhado nessa via. Aqui pelo menos é importante deixar claro que de algum modo a partir dos graus das coisas, dos graus da bondade das coisas, o grau das perfeições das coisas, é possível, a partir desses graus que implicam certas noções de mais e menos, algo é mais ou menos perfeito, na concepção de Tomás é necessário afirmar aquilo que é a perfeição por excelência. Então a gente vai investigar isso de modo mais detalhado nas próximas questões. Então aqui a gente só está, digamos assim, fazendo uma exposição mais breve sobre essa via, porque depois a gente vai analisar melhor. Que a partir da noção de grau que se encontra nas coisas, é necessário inferir de modo necessário a existência do grau por excelência, da perfeição por excelência, que é Deus, e de alguma maneira as coisas participam de Deus. E para manter a nossa metodologia, a gente vai voltar ao texto da Suma Teológica, que fala o seguinte: a quarta via se toma dos graus que se encontram nas coisas. Encontra-se nas coisas algo mais ou menos verdadeiro, mais ou menos bom, mais ou menos nobre, etc. Ora, mais e menos se dizem de coisas diversas conforme elas se aproximam diferentemente daquilo que é em si o máximo. Assim, mais quente é o que mais se aproxima do que é sumamente quente. Existe em grau supremo algo verdadeiro, bom, nobre e, consequentemente, o ente em grau supremo, pois, como se mostra no livro 2º da Metafísica, o que é em sumo grau verdadeiro é ente em sumo grau. Por outro lado, o que se encontra no mais alto grau em determinado gênero é causa de tudo o que é desse gênero. Assim, o fogo, que é quente, no mais alto grau, é causa do calor de todo e qualquer corpo aquecido, como é explicado no mesmo livro. Existe então algo que é para todos os outros entes causa de ser, de bondade, de toda perfeição. Nós o chamamos Deus.
A gente tratou de modo mais breve esta via, porque nas próximas questões da Suma, a gente vai tratar isso de modo mais detalhado, artigo por artigo, e lá a gente vai se aprofundar melhor nessas questões, de que maneira as coisas participam de Deus, né? Isso é importante ter claro, e de que maneira as coisas se relacionam com Deus. Então é isso, se você estiver gostando dos vídeos, né, curta os vídeos, se você estiver gostando do canal, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, até mais.